Eu te convidei para você falar um pouquinho da Marielle. Eu sei que você conheceu a Marielle, né? Aí eu queria saber as impressões suas. Você conheceu a Marielle, o que você lembra dela e o que você achou do resultado dessas investigações? Pois é, primeiro falar do espanto, né? Todo mundo está espantado com as investigações. É um pouco o escancaramento daquilo que é o Rio de Janeiro. E nós que somos do Rio de Janeiro, que defendemos o Rio, temos que ter, inclusive, um cuidado para não julgar o Rio de Janeiro todo pela janela, né? Então, primeiro isso. Eu convivi com Marielle desde que ela era coordenadora da comissão, da Comissão de Direitos Humanos, no processo lá da CPI das milícias, mas eu na Câmara Municipal e a Marielle na Alerj, assessorando o Marcelo Freixo. Depois Marielle veio para a Câmara, foi eleita em 2016, assumiu em 1º de janeiro de 2017 e teve um mandato curtíssimo, né, de 1 ano e 2 meses. 1 ano, 2 meses e 14 dias. E esse tempo era um tempo que nós convivíamos ali muito porque éramos vereadores na mesma Câmara e sentávamos ali muito próximo. Eu sentava na primeira fileira, ela também, eu era a terceira poltrona da esquerda para a direita e ela era a sexta, sétima poltrona, sétima cadeira de vereador. Então a gente tinha ali muita proximidade. E você sabe que uma das questões que tem sido colocada aí pela investigação, e que eu acho que ainda tem muito o que se apurar, claro, mas uma das questões que tem sido colocada é a questão fundiária. Né? A questão fundiária, de modo particular, na Baixa de Jacarepaguá, Vargem Pequena, Vargem Grande, onde a família Brazão, na verdade, impera. Tem até alguns vídeos aí de autoridades políticas que devem estar loucas para banir esses vídeos aí do YouTube ou das redes, que dizia, olha, lá em Jacarepaguá, quem manda mesmo, quem de fato olha pelo povo é a família Brazão. Então, a família Brazão se constituiu de tal forma que ela implantou as suas raízes naquela região, a ponto de serem consideradas por muitos, né, como a família que de fato cuida de Jacarepaguá. E Marielle, ela tinha, né, assim, a leitura que eu faço, né, um pouco, não na contramão, mas na complementação daquilo que está se falando um pouco nesse processo de investigação, naquilo que está lá, naquele relatório de muitíssimas páginas. Eu, inclusive, sou um dos depoentes que estou citado lá no relatório, num depoimento dado à Polícia Federal no ano passado, né? Porque na época de Marielle foi assassinada, em 2018, na época que ela foi assassinada, eu fui um dos poucos vereadores da esquerda que não fui chamado a depor. A maioria dos deputados de esquerda foram chamados a depor, eu não fui. Mas me causou, de certa forma, uma estranheza. No ano passado, a Polícia Federal me convidou para uma conversa, um depoimento. Eu estive lá na Praça Mauá, e esse depoimento ele está constado lá no relatório da Polícia Federal, que incrimina, né, o Rivaldo Barbosa, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão como os arquitetos do crime, os mandantes do crime, os que fizeram não somente o processo de construir, né, o assassinato de Marielle naquela noite do dia 14 de março de 2018, mas que também operaram durante esses 5 últimos anos, né, vamos dizer assim, o ano de 2018 e os 4 anos de Bolsonaro. É preciso que isso seja dito também. Eu tenho visto pouca gente dizer isso, né? Os 5 anos, que é o ano de 2018, que ainda estava Temer, e depois com a eleição de Bolsonaro, os 4 anos de Bolsonaro foram anos em que o processo de investigação foi interrompido o tempo todo. Ministério Público que era retirado do caso, era promotora que era retirada, era delegado que era retirado. Quando começava a fazer uma movimentação, o cara caía do posto e as investigações foram colocadas todas debaixo do tapete. Eu tenho para mim, sabe, que uma das questões que nos ajudaram a chegar onde chegamos, eu posso estar enganado, mas é uma elucubração da minha parte, é que o Almada, nosso superintendente da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro atualmente, ele era o delegado do caso de Marielle. E, portanto, quando ele é tirado, eu imagino, é só uma imaginação, só uma elucubração, eu elocubro
que o Almada, ele, na verdade, tinha uma linha de investigação e ele, de certa forma, extraoficialmente, é claro, sem poder colocar a cabeça a prêmio, ele tinha uma linha por onde ele pegou de novo quando ele foi chamado a ser superintendente no início do governo Lula, no ano de 2023. Então, nós temos 5 anos de apagão da investigação, porque foi interrompido o processo, obstrução de investigação, obstrução de justiça, feita em todos os poderes, o poder político do executivo, o poder político do legislativo, o poder político da polícia, o poder político da milícia, o poder político do judiciário. Então, estava todo mundo junto nesse processo, e só tivemos um processo que, de fato, deu onde deu, quando o Almada vem de novo para a superintendência e o governo do presidente Lula. É bom a gente também recordar uma coisa. Na posse do ministro Dino, ele afirmou à família de Marielle que era ponto de honra dele elucidar o crime de Marielle. E ano passado, no finalzinho do ano, ele novamente disse, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Ele disse, olha, até o final do primeiro trimestre de 2024, nós vamos mostrar quem foram os mandantes, quem foram os arquitetos do crime, quem foram os que obstruíram a justiça. E, de fato, nós estamos no mês de março, final do primeiro trimestre, e aí a elucidação está dada. Marielle, ela tinha muitas pautas, né? Era uma mulher muito vibrante, uma mulher muito ciente do seu papel no legislativo. E ontem, inclusive, estive lá na Câmara Municipal, porque o meu escritório de deputado federal fica ali na Cinelândia. Eu passei pela Câmara e vi lá a tribuna Marielle Franco, onde ela diz, não vão me interromper, não me calarão. Essa é a frase de Marielle. Então, ela tinha a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta da favela. E quando a gente fala de luta de povo negro, luta dos pobres, luta da favela, luta da segurança pública, é claro que de maneira direta ou enviesada, e ela estava tanto de maneira direta quanto de maneira enviesada, mergulhada nesse processo das construções, ou melhor, nesse processo das regularizações fundiárias. Claro que estava. Né? Eu presidi durante quase 14 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Comissão Especial de Moradia Adequada, onde a gente enfrentava toda essa luta, né, fundiária do Rio de Janeiro, onde junto com o NUT, né, o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, onde junto com a Pastoral de Favela, onde junto ao Conselho Popular de Moradia, onde junto aos movimentos de moradia, seja o Movimento Nacional, União de Moradia, seja o movimento de luta nos bairros e favelas, seja o movimento nacional de luta pela moradia, que é o Menelemê, seja também da CMP, né, a Comissão de Moradia Popular. A gente teve muitos grupos que lutaram pela moradia e esses grupos todos incomodavam muito. E aí é que está a reflexão que a gente pode fazer. Eles escolheram Marielle para matar, talvez pensando que estariam matando uma vereadora que ainda estava no início do seu processo e talvez naquele mesmo processo vamos matar mais uma mulher negra no Rio de Janeiro, vamos matar mais uma favelada no Rio de Janeiro. Eles, de certa forma, subestimaram o tamanho de Marielle, tanto que hoje, né, se a gente puder dizer, aquela frase de Marielle que está ali na tribuna da Câmara, que hoje é dedicada a ela, inclusive, a tribuna Marielle Franco, não vão me interromper, não calarão a minha voz. Isso aí se reflete hoje, quando Marielle, morta há 6 anos e 11 dias, 12 dias hoje, ela continua ocupando não só a tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas a tribuna da Câmara Federal, a tribuna da Assembleia Legislativa, a tribuna da ONU, a tribuna dos grandes parlamentos mundo afora, onde ela é referência de luta pelos direitos humanos e de luta pelos povos.